Você utiliza cartão de crédito e tem dúvidas sobre milhas, cashback, investback? Então fica com a gente que esse é o nosso assunto de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Hoje, para tirar as nossas dúvidas, a gente tem um especialista no assunto. Ele que é fundador do canal Papo de Holder, criador da comunidade Papo de Holder, que hoje conta com mais de 10 mil inscritos, investidor imobiliário e ex-oficial de carreira do Exército. Seja muito bem-vindo, José Passos. Obrigado pelo convite, pessoal. Vai ser uma honra conversar com vocês sobre esse assunto que é muito interessante e pode ajudar muita gente também. Com certeza, eu tenho muitas dúvidas e vou aproveitar. Vamos tirar todas as dúvidas. hoje. Esse é o objetivo. José, antes de começar aqui o assunto, conta pra gente como é que você entrou nesse mundo de milhas? Então, eu era oficial de carreira do Exército, né? E lá no Exército a gente tem uma limitação salarial, vamos assim dizer. No Exército não tem como você fazer hora extra, por exemplo, né? Você tá de serviço, você não ganha adicional noturno. E eu já, lá em 2018, mais ou menos, eu entendi que eu precisava investir meu dinheiro. Só que eu aprendi o seguinte, quanto mais eu invisto, mais rápido eu alcanço a liberdade financeira. Porque quanto maiores os aportes, mais dividendos eu recebo, por aí vai. E o patrimônio eu construo mais rápido. Só que dentro do Exército tinha limitação. Eu falei, cara, não tem como eu fazer mais grana aqui dentro. Então eu tenho que procurar outra forma de fazer dinheiro. E, né, nessas andanças pela internet, procurando, eu me deparei com as milhas, que era uma possibilidade de eu fazer uma renda extra fora do período que eu estava no Exército, que eu não precisava de estoque, que eu não precisava um investimento muito alto inicial. Então foi ali que eu comecei a estudar sobre o assunto e achei muito bacana. Comecei a criar ali uma nova receita para mim, fora do Exército, que me ajudou muito nos investimentos, inclusive. E a partir daí eu comecei a ensinar isso para outras pessoas também, principalmente ali no batalhão, né? Tudo começou ali no batalhão ensinando para outras pessoas. Legal. Eu, tendo um conhecimento ali sobre milhas aéreas, nos clientes ali na consultoria, eu tento passar um pouquinho sobre o conhecimento de cartão de crédito, milha aérea, até para eles otimizarem os próprios gastos do dia a dia, né? Inclusive, clientes que estejam assistindo, foi com o José Passos que eu aprendi tudo que eu ensino para vocês ali na consultoria. O curso dele, a comunidade, foi o primeiro lugar que eu tive esse tipo de conhecimento. Explica para o pessoal aí em casa o que é milha aérea, como que funciona. Então, muita gente, de fato, não entende, né? O que são pontos, o que são milhas. O que eu falo é o seguinte, pontos e milhas são como se fossem moedas virtuais, né? Que os bancos e os programas de milhagem também criaram para fidelizar os seus clientes. Porque, veja só, o banco ele quer que você utilize o crédito, né? Porque ele ganha ali a taxa que o comerciante paga e tudo mais. Então, para que ele, vamos dizer assim, não force, mas para que ele incentive as pessoas a utilizar o crédito, eles criam os programas de fidelidade. Então, se você usa seu cartão de crédito, você vai ganhar uma quantidade de pontos naquele programa de fidelidade do banco. E as companhias aéreas fazem a mesma coisa. Fazem parceria com esses programas dos bancos. Olha só, se você tem cartão do Banco do Brasil, você acumula pontos no programa Livelo e você pode transferir esses pontos para o programa Smiles e voar com a Gol, por exemplo. Então, existe todo um mecanismo para fidelização dos clientes, né? Por isso que chama de programa de recompensa. E os pontos e as milhas nada mais são do que moedas virtuais que você consegue utilizar para trocar por outras coisas. Dentre essas coisas que você consegue trocar, estão passagens, estão hospedagem, pacote de viagem, aluguel de carro. Muita gente ainda troca ponto por panela, né? Produto, que a gente sabe, né? A gente vai falar sobre isso aqui, que não faz muito sentido. Geralmente não vale a pena, mas é uma moeda virtual, né? Que as pessoas têm esse direito a utilizar os programas de fidelidade que cada vez mais no Brasil, cara, arrecadam muito dinheiro. Pra você ter uma noção, ano passado, o programa Livelo, só o programa Livelo lucrou R$1 bilhão. Só no ano passado. É muito dinheiro. É muito dinheiro para um programa de fidelidade, né? O pessoal, um pontinho ali, ponto. Mas é um mercado multibilionário. E, José, qual que é a principal diferença entre milhas, pontos e o cashback? Então, o que eu falo é o seguinte, muita gente chama milha de ponto também. Eu gosto de separar para ficar mais didático para a gente entender. Então, o ponto a gente chama aquilo que está no programa dos bancos. Então, você acumulou pontos nos programas bancários, né? Livelo, Esfera, Programa Atomos, Interloop, Coopera, do Sicoob. Cada banco tem um programa de fidelidade que ele é vinculado. Então, ali você acumula pontos.
Os programas de milhagem são das companhias aéreas, Smiles, Latam, Azul, TAP Miles & Go, Iberia Plus, onde você acumula milhas. Então você consegue transformar os pontos em milhas e essas milhas em passagens. Já o cashback, ele é um benefício, né? O cashback do inglês, dinheiro de volta. Ele é um benefício que alguns bancos criaram para, vamos dizer assim, facilitar, né? Eu falo que milhas e pontos também são cashback. Só que quando você coloca o cashback na conta da pessoa, a pessoa gastou R$100 e voltou R$1, por exemplo. Fica muito mais fácil e a pessoa ela consegue enxergar melhor isso. Porque nos pontos e nas milhas tem toda uma engenharia por trás. Né? Você tem que transformar aqueles pontos em milhas. E aí, se você não faz isso, às vezes você perde esses pontos porque expira. Então, vamos dizer assim que o cashback é uma coisa mais para quem não quer correr tanto atrás assim de aprender sobre pontos e milhas. Geralmente, aprender sobre os pontos e milhas, como é mais difícil, traz mais retorno. O cashback é mais simples, é mais fácil, só você usar o cartão, ter o dinheiro de volta na conta. Então, ele é mais simples. Então, ele dá um retorno um pouco menor, geralmente, do que as milhas. Só que as milhas exigem um pouco mais de dedicação para você fazer toda a engenharia por trás, né? E entender como que utiliza também isso daí, ou vende, tudo mais. Esse é o meu exemplo. Eu não sei lidar muito bem com as milhas, já utilizei no passado. Ainda, né? Depois desse podcast eu acho que eu vou melhorar. Mas então eu uso o cashback, porque é muito mais fácil, realmente. Eu vou usando o meu cartão e todo mês eu recebo aquele dinheiro, já vai direto para um fundo e fica investido, né? Exato, mas é uma opção também interessante. Mas o que eu sempre falo é, antes de tudo, né, pessoal, antes da gente falar de pontos e milhas, eu acho que como aqui é um podcast que a gente fala sobre finanças, né, investimentos, é muito interessante que a gente fale sobre inteligência financeira. Porque eu acho que isso é a base de tudo. Né? A base para o seu cliente entender, ou para o seu parente, muitas vezes seu pai entender que o cartão de crédito ele não é algo ruim. E muita gente ainda tem essa visão hoje em dia. Você vai no mercado, aí você vai passar no crédito, a pessoa acha que você está quebrado. E muitas vezes não. É inteligência financeira. Você vai fazer uma compra, por que eu vou pagar à vista ou no Pix se eu posso dividir o mesmo valor em 10 vezes sem juros? É claro que eu vou dividir em 10 vezes sem juros. Só que as pessoas não entendem essa inteligência financeira, não entendem que existe a inflação, que se você divide sem juros, você está tendo um desconto, na verdade. Porque lá na frente, né, aquela parcela que você vai pagar lá na frente, cara, isso daí, o dinheiro lá na frente vale menos que o dinheiro hoje. Você consegue pegar esse dinheiro, deixar rendendo, por exemplo, né, numa conta rendeira da vida. Além, né? Então, perceba que antes de falar de pontos, cashback, milhas, tem toda uma inteligência por trás do uso do cartão de crédito, de entender o poder do dinheiro no tempo também, que é muito importante. Eu chamo isso de inteligência financeira. Por isso que eu sempre falo, ó, antes de perguntar sobre milhas, antes de querer aprender sobre pontos, vamos para o básico. Vamos entender sobre inflação, taxa de juros, vamos entender sobre Selic. Cara, você pode deixar o dinheiro rendendo, o dinheiro tem poder no tempo, né? Então, saber usar o cartão de crédito com inteligência, isso é primordial. Qualquer cartão de crédito. Quando você aprende isso, cara, a sua vida muda. Porque uma coisa leva a outra, né? Você começa a entender um pouco mais sobre essa inteligência financeira que faz total sentido. Então, sempre quando eu vejo alguém passando no débito, uma compra que é o mesmo preço, que não tem desconto nenhum, eu falo, cara, você não tá sendo inteligente financeiramente. Eu também penso isso. Exato. E é importante ter planejamento financeiro também, né? Porque aí não adianta nada, que é o que eu falo para os clientes. Principalmente quando chegam para fazer planejamento financeiro. Não adianta nada você parcelar em 10, 12 vezes, só que você não controlar as suas contas, os gastos, e essa parcela que você está pagando daqui 10 meses, você não guardou o dinheiro, não já juntou com a parcela que fez 9 meses atrás, com a outra parcela que fez 8 meses atrás, com a outra parcela que fez 7, na hora que vai ver o cartão de crédito está consumindo toda a renda mensal, né? Então, assim, é interessante. Geralmente eu falo para eles, ó, você já tem um nível de planejamento financeiro ok, usa o cartão para tudo, só que paga à vista inicialmente. Quando a gente tiver nota 10 de 10 de planejamento financeiro, aí eu vou te aconselhar o contrário. Parcela tudo no máximo de vezes possível, guarda o dinheiro investido, porque aí você vai montando caixa para pagar a fatura do cartão. E esse dinheiro fica investido, né? Exato. Você ganha nas duas pontas, né? Você ganha tanto no seu dinheiro rendendo e você ganha o desconto da inflação também, porque a fatura, né? Você dividiu sem juros. Isso é muito importante porque eu sou contra um ditado que tem no Brasil que o pessoal fala assim, o importante é a parcela. Mas não é.
Porque se a pessoa ficar assim, o importante é a parcela, né? Quanto que vai dar a parcela, cabe no meu bolso. Como você falou, se você pensar assim, daqui a pouco você vai estar com um monte de parcela no seu cartão de crédito, que lá quando você foi comprar era só uma, mas agora já são 10, 12. Então o importante não é a parcela, o importante é você ter um planejamento financeiro muito bem feito para você entender que você tem que ter capacidade financeira para arcar com a fatura do seu cartão de crédito, que é a pior dívida. Então assim, você não pode de maneira nenhuma ter dívida no cartão de crédito. Você não pode pagar o mínimo da fatura, você não pode nunca fazer isso, porque são os piores juros do Brasil, são os juros mais altos. Então, se você assumir um compromisso financeiro com o cartão de crédito que você não consiga arcar depois, cara, você vai entrar naquela bola de neve absurda de juros de cartão de crédito, Não que tem é uma milha. coisa de maluco, assim, que, cara, não faz o menor sentido. Então, saiba utilizar com inteligência e com responsabilidade também, né? Não vai dar uma de louco, sair parcelando tudo e comprando tudo aleatoriamente, achando que não vai ter que pagar a fatura, porque vai ter que pagar. Não tem milha aérea que vale os juros que vai Não, pagar com cartão de crédito não faz se ficar sentido. devendo, né? Eu sempre falo, fatura de cartão de crédito se paga em dia, sempre. Você não pode atrasar nunca fatura de cartão de crédito. Até porque quando você atrasa, cara, o seu score cai, tudo vira, os juros é altíssimo, então fica muito ruim. Então você tem que ter um planejamento financeiro certinho para pagar em dia. E isso vem com o tempo também, cara, vai aos poucos ali, né, fazendo uma transição, vai identificando se você consegue ou não fazer isso. Se você consegue, aí você consegue, né, dar próximos passos. Legal. Eu gostei bastante desse termo que você usou, que é a inteligência financeira. Porque senão as pessoas fazem um corte ali desse assunto e acabam se endividando e criando um problemão. E é aquele ditado, né? Não me fala o preço, mas em quantas vezes parcela. Exato. Não Tem pode muita fazer isso, Eu Tem gostei. que ter responsabilidade em relação a isso. Joia. Agora entrando em milhas. Realmente dá para viajar de graça com milhas? Isso é polêmico, hein? Isso é um assunto polêmico. Melhor ainda. Pergunta polêmica. Dá para viajar de graça com milhas? Esse é polêmico porque... Cara, por que é polêmico, eu falo? Dá pra viajar de graça? O que seria o de graça, né? Aí começa aí. Porque tudo existe um custo de oportunidade. Pra tudo. Então, por exemplo, você juntou lá as milhas. Vamos supor que você juntou milhas do cartão de crédito o ano inteiro que você foi no mercado, você botou lá todas as compras do seu dia a dia, iFood, Uber, não sei o que lá, e juntou no final do ano, deu uma quantidade de pontos, você transferiu lá pro programa de milhagem com bônus e tal, tem uma pancada de milhas lá. Só que essas milhas não teve um custo para você a priori. Vamos supor que não teve um custo, porque foi só do dia a dia ali, você não comprou essas milhas diretamente. Foi o acúmulo orgânico que a gente fala, que é esse acúmulo do dia a dia mesmo. Só que mesmo assim, essas milhas têm um valor. Então, por exemplo, se eu vou vender essas milhas, eu consigo lá um valor X. Então, eu sempre falo que de graça depende muito do que você considera de graça. Porque existe um custo de reposição, por exemplo, dessas milhas. É como se fosse um patrimônio. Então, não é bem de graça. Pode ser encarado como de graça? Algumas pessoas falam que sim, porque é aquilo que você gastou no dia a dia. Você já ia gastar mesmo, já ia comer, já ia no restaurante, já ia comprar alguma coisa no mercado, enfim. Então, assim, dá. Você vai pagar a taxa de embarque só, que geralmente tem que pagar no dinheiro? Sim. Agora, o que eu falo dá para você viajar muito mais, pagando muito menos, se você conhece não só sobre o acúmulo de milhas, mas se você conhece também dos programas de milhagem. Porque não adianta só você saber acumular milha direitinho aqui, saber transferir os pontos para os programas de milhagem. Não adianta só isso. Você tem que também entender e saber como que funcionam os programas. Qual que é o seu objetivo de viagem? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico. Eu quero ir, por exemplo... Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero ir para a Europa. Eu quero ir para a Europa, eu quero ir em classe executiva para a Europa. Faz sentido eu acumular milhas do programa Smiles, por exemplo? Não faz muito. Então, você quer fazer uma viagem, aí você acumula milhas o ano inteiro no programa errado, por exemplo, para aquela viagem que você quer. Então, você pode acabar se frustrando, que é o que eu vejo que muita gente faz. A pessoa fala, eu gasto no cartão de crédito, não sei o que, acumulo milhas. Quando eu vou viajar, não consigo viajar. Mas será que você sabe utilizar esse programa de fidelidade? Você estudou ele? Você estudou... Quer viajar para onde? Para tal lugar. Poxa, então você acumulou no programa errado. Era melhor você ter acumulado nesse aqui, porque esse programa é melhor para você fazer essa viagem. Então não é só você acumular pontos, milhas, mas você entender como utilizar da melhor forma possível cada programa de fidelidade para aquilo que você quer. Então isso é importante também. Por isso que eu falo que não é uma coisa tão simples. Existe
uma engenharia por trás ali, tem que ter um conhecimento adequado para você tornar isso mais eficiente, sabe? Legal. E, pro leigo, quando a gente fala ali em acumular milhas ou coisa do tipo, a maioria das pessoas pensa que é gastar no cartão de crédito e ganhar os pontos lá no cartão. A gente que entende um pouquinho sabe que tem outras formas de ganhar de acumular essas milhas e tudo mais. Como você aconselha o pessoal otimizar esse ganho e tudo mais? Cara, o acúmulo orgânico, né, que é esse acúmulo que vem do cartão de crédito, ele é o irrisório, assim. Ele é aquilo que é o básico do básico que qualquer pessoa com inteligência financeira deveria fazer. É o mínimo do mínimo, tá? Mas além disso, né, eu sempre falo que tem três degraus aí que são essenciais. Primeiro, o acúmulo orgânico. E aí você pode melhorar esse acúmulo orgânico melhorando o seu cartão de crédito. O segundo, são as compras inteligentes, que é você comprar aquilo que você já iria comprar dentro dos programas de fidelidade. Então, por exemplo, hoje eu compro tudo dentro dos programas de fidelidade. Essa camisa aqui é a camisa da Insider, por exemplo, que eu comprei lá no programa Livelo. Qual que é o seu cupom lá? 15 para... Não tem o cupom Insider, mas foi 15 para 1, por exemplo. Eu acumulei 15 pontos Livelo por real gasto. Então, enquanto no acúmulo orgânico os cartões eles vão te remunerar, né? A sua acumulação é por dólar gasto, dentro dos programas é por real gasto. Muitas vezes você pega uma data comemorativa, cara, você vai acumular 20 pontos por real gasto. Então pensa só, você faz uma compra pro ano inteiro, por exemplo. Eu compro lá um pacote lá pro ano inteiro de camisa. Gasto R$1.000 em camisa. Cara, R$1.000 vezes 20 são 20 mil pontos já. Que eu ia demorar muito para acumular só com o meu cartão de crédito ali comprando. Então eu consigo unir esse acúmulo orgânico que eu compro no crédito. Eu consigo fazer o mega acúmulo que eu tô comprando dentro do programa Livelo em parceria com a Insider, acumulando muito mais pontos por real gasto. E eu ainda vou fazer a transferência bonificada. Eu não vou transferir pro programa Latam, por exemplo, sem bônus. Eu vou transferir hoje, que tá rolando um bônus de 35%, por exemplo. E tá mesmo, hoje tá rolando. E aí eu transfiro com 35%. Hoje não é hoje quando hoje dia 13 de maio. 13 de maio. E aí eu transfiro com 35% de bônus e vou otimizando esse acúmulo. Então, esses 3 pontos aí são o básico, né? O acúmulo orgânico bem feito, que é você melhorar o seu cartão de crédito dentro daquilo que você tem de possibilidade. Então, cara, às vezes eu vejo um médico, o cara que tem uma renda de 30 mil por mês, o cara usando cartão Nubank, assim. Coisa de maluco. O cara gasta 15, 20 mil reais no cartão de crédito e usa o cartão Nubank. Faz o menor sentido. De usar um cartão de crédito Black que não pagaria nem anuidade porque ele tem gastos ali que vão isentar essa anuidade dele. Então, acúmulo orgânico, utilizar compras inteligentes. E aí eu sempre falo, cara, isso é um nível que vai chegando depois de um tempo, né? Você pegar ali um calendário anual, por exemplo, o que eu faço? Pego um calendário anual, aí eu vejo quando que eu vou comprar coisas. Pô, Dia das Mães sempre compro coisas, Dia dos Namorados, Natal, Dia dos Pais, aniversário do meu pai, aniversário do meu irmão. Eu vou comprar presente pra essa galera. Então o que eu faço? Eu me planejo para comprar esses presentes dentro dos programas de fidelidade, utilizando essas parcerias, onde eu vou ter mais acúmulo, né? Muito mais acúmulo de pontos. Então faço esse planejamento anual de compras que eu já iria fazer, que todo ano eu faço, e faço essas compras dentro dos programas. E as transferências bonificadas, que acontecem basicamente todo mês, mas tem que ficar ligado, porque são janelas de tempo, né, de curto espaço. Por exemplo, essa que eu falei hoje, é só hoje e amanhã. Então, se você não transferiu hoje e amanhã, passou depois de amanhã, já era. Volta para um, né? Você não tem um bônus mais. Isso é isso é o básico. Aí, depois disso, você tem outras várias formas de acumular pontos e milhas. Assinando os clubes. Então, muita gente fala assim, pô, José, eu vejo lá que dá para você assinar o clube. Será que faz sentido assinar? Não entendo. Às vezes faz sentido assinar. Então, hoje também tá rolando uma promoção de assinatura do Clube Livelo lá, onde você assina o Clube Livelo e você ganha pontos bônus na assinatura. Vai até o dia 18 de maio, eu acho. E aí, cara, se você faz as contas, você vê que o milheiro Livelo, né, 1.000 pontos Livelo, sai a R$20. Faz muito sentido, porque esse milheiro vale muito mais que R$20. Agora, quem não sabe disso, vai chegar lá e vai assinar de qualquer jeito. Então, você vai pagar muito caro pelo milheiro, uma coisa que não faz sentido. Entendeu? A assinatura de clube é outra forma de você acumular pontos e milhas também. Então, dá para você assinar clube de pontos, dá para você assinar o clube de milhas. Então, a gente já falou aqui de acúmulo orgânico, a gente já falou de compras inteligentes, transferência bonificada, assinatura dos clubes. Tem também as compras diretas, né, de pontos e milhas direto nos programas. Então, volta e meia, o programa Livelo, o programa Esfera, o Smiles, Latam, Azul, eles oferecem oportunidades interessantes, com preço muito bom para você comprar diretamente os pontos lá. Pô, José, faz sentido isso? Cara, muitas vezes faz. Até para quem vai viajar. Por quê? Por exemplo, o cara quer fazer uma viagem
sei lá, quer ir pra Tailândia, por exemplo. É muito caro. Uma passagem pra Tailândia é caro. Agora, se você compra milhas a um preço mais barato, você consegue muitas vezes emitir a mesma passagem que você ia pagar 7, 8 mil reais por 4, 5 mil reais. Com aquelas milhas que você comprou e que você vai usar para emitir a sua passagem. Então, entender esse cálculo, essa matemática, cara, te faz economizar muito dinheiro. E para aquelas pessoas que, como eu, vendem milhas, fazem você fazer grana, porque você está comprando algo, né, mais barato para vender mais caro, justamente para essas pessoas que não têm esse conhecimento de onde comprar barato. Então, a gente já falou de acúmulo orgânico, compras inteligentes, falamos de transferência bonificada, assinatura de clubes e compra diretamente de pontos e milhas nos programas, tá? Esses 5 pontos, só com isso já dá para fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. E tem outras estratégias mais avançadas também. E já são várias formas de acúmulo também, né? Exato. José, e como é que as pessoas podem ficar antenadas a essas oportunidades? Aonde que elas encontram? Por exemplo, essa que está acontecendo hoje. Cara, existem várias formas, né, de você ficar antenado a isso. Uma delas é você olhar sua caixa de e-mail direto, porque quando você faz lá o seu cadastro nos programas, você pode marcar a opção lá receber as promoções, né? E aí vai te mandar por e-mail lá, então é interessante que todo dia você abre o seu e-mail, dá uma olhadinha lá, pode ir pro spam às vezes. Essa eu acho que não é a forma mais inteligente de você ver. Eu acho que a maneira mais inteligente é você participar de algum tipo de comunidade, algum tipo de grupo que te alerte disso frequentemente, né? Então, a gente tem nossa comunidade, a gente tem mais de 10 mil membros hoje, que são pessoas que pagaram para ter acesso a tudo isso. Pessoas que pagaram para ter acesso em primeira mão a essas oportunidades. Então, assim que sai, ela já recebe lá o passo a passo, o link certinho. A gente deixa tudo, né, bonitinho ali, todas as questões do regulamento e tudo mais. Tudo mastigado, para a pessoa não ter que ficar mastigando. Mas, se você não quer investir nisso, é interessante que você vai lá, marque a opção de receber promoção, né, nos programas e olhe seu e-mail todo dia que vai chegar lá. Ó, transfira suas milhas e tal. É difícil as pessoas fazerem isso, né? Por isso que a gente oferece solução mais prática pra galera. Porque a caixa de e-mail vive lotada, né? Pois é, e muitas vezes vai lá pra aba promoção, vai pra aba spam, não sei o quê. Aí a galera não vê. Aí eu, como membro há alguns anos da comunidade Papo de Holder, afirmo, tem o selo de qualidade ali, né? Chega de fato, semanalmente é mandado ali, surge a promoção dia, né? A gente manda todo dia, tem. Surge a promoção de compra de ponto, aí já manda, ó, promoção tal. Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Tá saindo caro? Tá saindo barato? Facilita bastante. E tem alguns aplicativos também, né? Que mostram as promoções tem ali. alguns aplicativos também. A gente tem o Help Milhas, que é um aplicativo que nasceu na nossa comunidade também. O pessoal quiser baixar, baixa o Help Milhas lá, que também ajuda. A gente coloca as notificações lá, também é bacana. Uhum. José, você usou o exemplo de um médico, né? Usando o cartão do Nubank. Que cartão hoje é melhor para pontuação? Quais são as diferenças entre os cartões? Pode falar um pouquinho para nós? Cara, eu posso. Tirando os cartões alta renda, assim, né? Tem cartões aí que são mais complicados de você ter e tal. Por exemplo, o Bradesco a Eterno é um cartão muito legal, te dá 4 pontos por dólar gasto, mas já é um cartão um pouco mais difícil de conseguir, tem que ter um bom relacionamento no Bradesco e tal. O cartão BRB Dux, o cartão do banco, né, BRB de Brasília, é um cartão hoje que tem a maior pontuação do mercado, né? São 5 pontos por dólar gasto também, mas também não é um cartão fácil de conseguir, tem que ter um relacionamento com o BRB. Geralmente eles pedem uma contrapartida, né, ou um investimento, alguma coisa do tipo. Mas vindo para cartões mais fáceis de você conseguir, cara, hoje eu gosto muito do cartão do C6 Bank, que é o cartão C6 Carbon, tá? Não sou patrocinado nem nada, mas gosto muito desse cartão porque o programa de fidelidade é muito interessante, os pontos não expiram, é um cartão fácil de você não pagar anuidade, né? Para quem tem uma renda ali interessante, sabe utilizar bem um cartão de crédito, você gastou 8 mil reais por mês, você já não paga nada de anuidade, né? Ou 50 mil reais investidos também, você não paga nada de anuidade, então é bem interessante. Tem um cartão da Nomad Explorer também, um cartão novo, que chegou esse ano no mercado. 3 pontos por dólar gasto, então é bem interessante. E diferente de outros cartões nessa faixa de pontuação, que exige que você tenha, sei lá, 1 milhão de reais investidos, por exemplo, esse cartão da Nomad são $1.000, cara. $1.000 só investidos na Nomad, você compra ali, sei lá, um ETF na Nomad, $1.000, você já pode ir lá solicitar o cartão de crédito, que vai te dar 3 pontos por dólar gasto, que para você ter uma ideia é maior que a pontuação do Banco do Brasil Visa Infinity, Bradesco Visa Infinity, Itaú Visa Infinity, Itaú The One, que é um cartão
pra galera, por exemplo, personalité. Então, você vê que alguns cartões de crédito fora dos grandes bancos, que às vezes é difícil conseguir, se precisa de um relacionamento e tudo mais. Sim. Então, tem essa possibilidade. Esse cartão também não tem anuidade da Nomad. Então, eu acho que são boas opções para quem tá começando. Ah, não gasto 8 mil por mês para ter um C6 Carbon. Cara, então abre uma conta na Nomad lá, compra um ETF com $1.000 e vai solicitar o cartão Nomad Explorer, cara. Não tem anuidade, o cartão te pontuou 3 pontos por dólar gasto. Você consegue transferir os pontos para Livelo, né, na paridade de 1 para 1. Então é muito interessante, né? A gente não sabe até quando vai ter esse benefício aí, mas é muito legal. Isso cartões de pontos, né? Mas tem cartões de cashback também muito interessante, né? A própria XP tem cartão de pontos e cartão de cashback também. BTG também tem cartão modular. O do BTG tem melhorado bastante. Né? Melhorado bastante. Tem a questão modular, né? Você escolhe onde você pontua, isso é muito legal também. E dentro dos grandes bancos, você que já tem conta aí no banco, é interessante que você solicite lá, né, ao seu gerente, por exemplo, as opções que você tem à sua disposição. Porque muitas vezes o banco ele vai te dar o pior cartãozinho ali. Ele vai... Cara, se você não pedir... Se você não buscar isso, você vai estar pagando anuidade no pior cartão. E aconteceu isso comigo já, lá no começo. Eu tava num cartão horrível do Banco do Brasil e eu pagava anuidade. Aí eu fui lá, pedi um cartão melhor e pedi isenção. Os caras me deram 1 ano de isenção, um cartão melhor. Mas se eu não pedisse, nunca iam dar. O cara vai deixando ali. Sim, isso aconteceu comigo quando eu comecei. O primeiro cartão Black que eu peguei ali era do Banco do Brasil. E aí recebia no Banco do Brasil desde que eu entrei no Exército. Eu também. Tava com o Ourocard... Universitário lá. Universitário lá, que não dava nada. Nada. E aí eu virei lá pra gerente e falei, tô estudando aqui sobre milhas aéreas. Você não tem um cartão, tem um Visa Infinity aí pra me dar, não? Recebo aí faz 10 anos já. Ela, tem. Falei, foi só pedir. Aí deram, inclusive, com 1 ano de anuidade grátis, que aí uma das coisas que a gente aprende é, na medida do possível, pegar sem anuidade, negociar anuidade, etc. Que é o que eu vejo chegar com frequência na consultoria. Cliente com cartão Black, 2 cartões Blacks, só que pagando R$200 por mês, às vezes, de anuidade, Loucura, dependendo né? do cartão. Eu falo, cara, você já pediu para o gerente isentar a anuidade? Ele, não. Falei, e por que você não pediu? Você gasta tanto por mês no cartão aqui, pede pro gerente zerar a anuidade. E é isso, né? E se você não conseguir, por exemplo, eu sempre falo isso também com o pessoal que chega. Fala, pô, cara, eu tô gastando 10 mil por mês no cartão aqui e eu já pedi pro meu gerente, ele falou que não tem o que fazer. Eu falo, então troca, pô. Sai desse cartão, vai pra outro cartão de crédito. Onde que é regra. Você gastou 10 mil, você não paga anuidade. Então acabou. Não tem nem que pedir pra gerente. É regra do cartão de crédito. E tem cartão que já não tem anuidade, né? O Exato. da XP, por exemplo, é sem anuidade. Exatamente. Hoje a gente tem muita, né, cara? Eu falo assim, a gente tá numa era muito boa, porque há 10 anos atrás era pouquíssimo. Você tinha pouca coisa no mercado, né? Então, com a explosão dos bancos digitais, as fintechs, essa concorrência muito grande dentro do setor financeiro e bancário, foi muito bom para os consumidores, né? A gente tem hoje contas gratuitas. Antigamente o pessoal pagava taxa de conta, pagava taxa de saque, pagava anuidade de cartão de crédito, taxa de custódia. Eu peguei essa época ainda de investimento, tinha taxa de custódia, não sei o que, era loucura. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue ter uma gama de possibilidades, né? Que é muito fácil, você pega um aplicativo aqui, você não precisa ir nem na agência, baixa o aplicativo, abre a conta na hora, bota aqui a cara, pum, cartão de crédito tá aprovado. É muito fácil, gente. Então, pesquise, né? É interessante pesquisar o que faz mais sentido para você ali. Show. Então, só para resumir pro pessoal, cartão não tenho a renda muito alta, quero começar agora. O que eu faço? Primeiro, busco ali um cartão sem anuidade. Sem anuidade. E aí vai pelos mais fáceis ali, que o que você citou foi XP, BTG, Nomad. C6 também, tem um cartão C6. Platinum lá que é bem interessante também. Legal. Que é ali com 4 mil de gasto também você já não paga anuidade, um cartão que dá pontos tanto no crédito quanto no débito, até para quem tem dificuldade de passar no crédito, acumula pontos no débito também, lá no C6. São boas opções para começar. Excelentes. A ordem dos cartões são... O Gold, eu sempre achava que o Gold era o intermediário, mas não é, né? É o Gold, o Platinum e depois o Black, É porque né? cada cartão de crédito, ele tem bandeira, ele tem categoria e o emissor, né? Então, por exemplo, o emissor pode ser uma financeira ou um banco que emite o cartão de crédito. Então, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, são emissores de cartão de crédito. A bandeira é Visa, Master, Amex,
elo, e a categoria é o status, né, dentro da bandeira. Então, por exemplo, na bandeira Visa tem Gold, Platinum, Black. Na bandeira Elo, já é Elo mais, Elo Grafite, Elo Nanquim. No Amex, é Gold... Gold... Não é Platinum, não. É Gold, Green... Agora não lembro. É porque não tem o Amex. Platinum e Centurion, se eu não me engano. O último é o Centurion. Tem o The Platinum Card também. Que é o acima antes do Platinum. E é antes do Centurion, esse daí. Uhum. É o prateadozinho. Inclusive, Então, assim, cada bandeira tem a sua pirâmide, né, dos cartões. Inclusive, eu tenho esse The Platinum Card do Bradesco, da Amex, e eu consegui justamente depois que eu entrei na comunidade. Que aí mandaram lá, promoção, quem não tem cartão no Bradesco, tá podendo pedir cartão e isenção de anuidade pro resto da vida. Aí hoje eu tenho cartão, nem tenho conta no Bradesco, eu tenho o The Platinum Card lá do Bradesco, da Max, dá acesso à sala VIP do Bradesco em aeroporto, dá 2 pontos por dólar gasto, se eu não me engano. E sem anuidade para sempre. Sem anuidade para sempre. E foi só clicar no link que mandaram lá na comunidade na época e pedir o cartão. Já pagou o curso. Já. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta, porque assim, eu recebi esse questionamento de uma cliente. Quando a gente fala a conversão de pontos por dólar. É 2 pontos por dólar gasto. Vocês estão nesse mundo aí de milhas, então já está muito claro. Mas as pessoas no dia a dia pensam, poxa, mas então eu tenho que usar internacional para poder ter 2 pontos? Fala um pouco disso. O pessoal tem essa dúvida, né? Quando a gente fala, pô, mas eu gasto em real e tal. Mas essa conversão ela é feita automática pelo cartão de crédito. Tem essa conversão, né, de paridade por dólar. Não tem no Brasil... A gente tinha no Brasil um outro cartão de crédito que era convertido por real, mas a imensa maioria ali por dólar. E essa conversão automática. Então, vamos supor que o dólar hoje está 5,60, né, mais ou menos. Uhum. 5,60 ali, se você gastou R$ 5,60, você gastou $1. E aí você faz a conversão de pontos por dólar. Eu fiz umas compras no mercado lá, enfim, deu R$ 5.600. Vamos supor que você fez umas compras absurdas, R$ 5.600. Isso daí são $1.000. Então, você faz 1.000 vezes a pontuação, 2 pontos por dólar, 2 vezes 1.000, acumulou 2.000 pontos no programa de fidelidade daquele cartão de crédito, né, que é vinculado. Muita gente tem essa dúvida, né? José, eu comprei aqui no mercado, fiz umas compras. Porra, pra onde vão esses pontos, né? A pessoa fica perdida. Vai pra Visa, vai pra Mastercard, pra onde vai? Vai pro programa de fidelidade que tá vinculado ao emissor do cartão de crédito. Não a bandeira do cartão de crédito, ao emissor. Então, se o emissor é o Sicoob da vida, então vai lá pro programa do Sicoob, que é o programa Coopera. Cara, tem muita gente que manda mensagem assim, José, eu tenho esse cartão aqui há 3 anos, eu uso no crédito e eu não sei onde estão os pontos. Eu não sei. Aí eu falo, cara, bota lá no Google, cartão de crédito, o nome do banco, né? Que é o emissor, cartão de crédito, Unicred, programa de fidelidade. E aí vai aparecer o link lá, você vai entrar, aí a pessoa, a primeira vez que entra, meu Deus, eu tenho aqui não sei quantos pontos, 100.000 pontos já expirou lá. metade, a pessoa fica desesperada, meu Deus, já perdi metade. Acontece muito. Porque não tem o controle, né? A pessoa não... Quando ela recebe o cartão de crédito, o gerente dela não fala, olha só, você vai receber esse cartão de crédito aqui, e aí quando você usa no crédito, você vai acumular pontos em tal programa. Tá aqui o link para você entrar no programa e você acompanhar os seus pontos. Ninguém acompanha, pouca gente acompanha. Tá? Em alguns bancos é mais fácil, né? Pelo aplicativo, você olha lá, programa de fidelidade, pontos. Mas em muitos, realmente, você tem que criar uma conta separada. É separado do banco, né? Tipo, o programa é separado. Então, se a pessoa não abrir uma conta lá no programa de fidelidade, ela só vai ver no dia que ela tiver uma curiosidade. E muitas vezes a metade dos pontos já expiraram ali. É uma tristeza quando... A pessoa fala, 50.000 pontos já expiraram. Né? É brabo. E pro próprio banco ou o programa de pontos é até bom quando expira, né? Porque eles tiveram um custo na emissão daquilo lá. Sim. E não foi usado. Exato. Geralmente, depois eles revendem esses pontos mais caro pro cliente, né? E aí, alguns programas até fazem assim, você quer recuperar seus pontos que foram expirados? Então, você pode recomprar eles. A pessoa vai lá e às vezes compra. Paga de novo, né, por aquilo que já era de direito, né? É complicado. É igual o governo. Tá te vendendo o que era seu. Já é seu. Legal. E vale a pena, já meio que falei aqui, mas vale a pena? E se sim, quando vale a pena você pagar a anuidade do cartão? Cara, hoje...
raramente vale a pena, tá? Hoje aí eu digo que são raras situações que vai valer a pena pagar anuidade. Você tem que colocar na ponta do lápis o que você ganha versus a anuidade que você paga, né? Ou a mensalidade, enfim. Então, se você verificou que o que você ganha com aquele cartão de crédito, entre pontos, entre benefícios, compensa a anuidade que você paga, pode ser que faça sentido. Mas é raro que isso aconteça. É bem raro mesmo. Porque a gente tem muito cartão sem anuidade, né? Sim. Por mais que você fale assim, tem esse cartão aqui, tem anuidade, é um cartão muito bom. Mas sempre vai ter um cartão que é quase tão bom quanto aquele que você consegue não pagar anuidade. Exatamente. Então, acaba que não faz muito sentido. Entra naquele custo de oportunidade que você falou mais cedo, né? Exato. Que é justamente isso. Não é nem o que eu tô ganhando e o que eu tô pagando, mas o que eu tô ganhando a mais do que o outro que eu não pagaria, né? Exatamente. E, de fato, pelo menos não vivo isso o dia inteiro igual você, mas o que eu vejo no dia a dia geralmente é isso. O valor que paga mais Não vale os pontos que ganharia mais do que um outro que não pagaria. Que não pagaria, exatamente isso. Próximo ponto aqui, José. Você já deu um spoiler, né? Você falou sobre o acúmulo orgânico, que é aquilo que a gente vai usando no dia a dia no cartão e vai gerando as nossas pontuações, né? Mas, além disso, quais são as outras formas de acumular milhas, pontos? Então, as formas que eu mais uso são as compras inteligentes, né? Comprar, por exemplo, esse celular aqui, eu sempre compro celular, sempre compro móvel para casa, tudo basicamente que eu compro, eu tento comprar dentro dos programas de fidelidade. E lá eu vou acumular muito mais pontos por dólar gasto. Eu fico zoando, né? Que eu falo, pô, eu não vou sair de casa, eu não vou pegar meu carro, não vou gastar gasolina, não vou pagar estacionamento de shopping, não vou na loja, não vou perder meu tempo comprando uma coisa que eu não vou ter um mega acúmulo, vou só ter o acúmulo orgânico. Prefiro comprar de casa, dentro do site, onde eu vou ter, além do acúmulo orgânico, eu vou ter um mega acúmulo em relação àquilo que eu já iria comprar, tá? As transferências bonificadas, as assinaturas de clubes em momentos oportunos, não é para sair assinando a Deus dará, sem saber o que tá fazendo. Tem que fazer conta ali para entender se o custo daquele clube, ele tá vantajoso, né? Porque existe ali um preço médio, mais ou menos, das milhas, dos pontos. E aí, você sabendo esse preço médio, você consegue saber se o custo que você está comprando, ele compensa ou não, né? Então, tem que assinar de maneira vantajosa também. Viajando também, você acumula pontos, né? Milhas. Não é a melhor forma, mas, cara, já que você vai viajar, por que não acumular as milhas também, tá? E basicamente são essas formas que a gente utiliza, tá? José, eu já ouvi falar que dá para acumular milhas também usando Uber. Sim, dá para acumular milhas usando Uber. A Uber tem parceria com o programa Smile, você que anda muito de Uber. Localiza também, Dá né? para você colocar crédito, né, no Uber, utilizando o programa Smiles, também acumulando, né, das duas formas. Tanto o acúmulo orgânico no crédito, quanto o acúmulo não orgânico dentro do programa Smiles, em parceria com a Uber. É interessante, porque eu uso muito Uber, por exemplo, então eu sempre coloco crédito ali, tá? Basicamente isso, tá? São essas formas assim, fora, né, a compra direta, mas aí comprar já não é muito bem acumular, né? São mais estratégias oportunas para você comprar de fato para vender, né? Que você, ou viajar, né? Enfim. Mas dependendo da situação, faz sentido comprar também, tá? Legal. Muita gente fala assim, pô, será que vale a pena comprar diretamente? Dependendo da situação, vale. Muitas vezes faz sentido. E entrar no site, por exemplo, vamos supor da Livelo, quero um celular. Eu entro no site da Livelo, no meu cadastro, pesquiso aquele celular e verifico em que lojas que está vendendo e quantos pontos ali dá? É isso? Não, você vai entrar no site da Livelo, você vai lá em parceiros, você vai lá em parceiros Livelo, e aí você vai ver quais são os parceiros que estão com promoção de mega acúmulo, por exemplo, tá? Só para atitude de curiosidade, ó, aqui, quando eu abro aqui, ó, um minuto. É tipo assim, a compra que você vai fazer é no próprio site da loja. Ó, Sim, só busco Só por que lá. ao invés de entrar direto, eu quero comprar na Casas Bahia. Ao invés de entrar no site da Casas Bahia pelo Google, você vai lá na Livelo, clica no linkzinho das Casas Bahia e aí você vai pegar uma promoção lá de 5 pontos por real. exato. O produto que está lá no site da Casas Bahia é exatamente o mesmo produto que estaria no site da Casas Bahia normal, só que comprando aquela coisa dessa forma, você acumula 5 pontos por real. Exatamente. Ó, por exemplo, eu abri aqui, eu vi que a Livelo tá fazendo promoção hoje com a Fast Shop.
5 pontos por real gasto em produtos selecionados da Apple. Então, aí você vai ter que entrar lá e ver quais são esses produtos. Muitas vezes é um Apple Watch, muitas vezes é um fone. Às vezes você já queria comprar aquilo dali, tá esperando uma promoção. Você entra lá e verifica se tá, né? Esse produto que, no caso, é selecionado. Aí, vamos supor que o AirPods lá tá R$1.000. Você vai acumular 5.000 pontos. Porque são 5 pontos por real gasto. Né? O que você não acumularia comprando lá no shopping, por exemplo. Só tem que prestar atenção no preço, né? Exato. Pode estar mais caro entrando ali Às pelo vezes link. pode, às vezes pode. Então, prestar atenção no preço. E muitas vezes, verificar se esse acumular mais, ele compensa. Porque eu já comprei coisa que estava um pouquinho mais caro no site do que, por exemplo, no site deles mesmo, direto. Só que o tanto de ponto que eu ia acumular compensava. Então, tem que fazer essa matemática também para ver se faz sentido. Às vezes paga R$300 a mais comprando para acumular as milhas, mas aquelas milhas valem 1.000. Exato, aí você no frigir dos ovos você teve economia de R$700, por exemplo. Só não dá pra deixar expirado aí, né? Não pode, tem que fazer o trabalho completo. Aí é crime. Bom. E aí você falou no começo aqui do podcast que dá para usar os meus pontos e milhas com passagem, dá para usar com várias coisas, inclusive aquele uso que a gente sabe que não é interessante, que é trocar por liquidificador, batedeira, esse tipo de coisa. Explica um pouquinho pro pessoal como eu sei onde vale a pena, com o que vale a pena eu trocar esses pontos e milhas, que conta que eu faço, que raciocínio que eu sigo ali. A primeira coisa é você entender quanto que vale, né? Seus pontos e milhas. Porque se você não sabe quanto que vale, e muita gente não sabe quanto que vale as coisas, acaba que você não tem referência nenhuma. Então, tá aqui dizendo que eu vou trocar 10.000 pontos Livelo por um copo Stanley. Pô, será que faz sentido? Mas tem que saber quanto que vale 10.000 pontos. Porque se 10.000 pontos Livelo valessem, sei lá, R$20, faz sentido. Porque um copo Stanley é mais caro que R$20. Só que 10.000 pontos Livelo vale muito mais que isso. Então, quando você faz as contas e você verifica que 10.000 pontos Livelo, por exemplo, vão valer 300 e poucos reais, quase R$400, você fala, nossa, eu tô pagando 2 copos Stanley, na verdade. Então, eu tô trocando, eu tô pagando 2 levando 1, né? A promoção péssima para quem compra, mas é muito boa para quem vende. Então, não é à toa que os programas de fidelidade, principalmente dos bancos, né? Eles, na primeira página, sempre vão estar produtos ali para você trocar. Eles sempre te bombardeiam de produtos, né? Faqueiro, Cop Stanley, a Alexa, não sei o quê. Por quê? É a promoção que eles fazem. Você paga 2 e leva 1. Então, é muito bom isso. Por que a Livelo lucrou R$1 bilhão ano passado? Porque a galera faz isso, troca pontos por produtos. Para você trocar esses pontos por milhas, você tem que ir lá nos parceiros. Você tem que ir lá no programa, procurar. Então, assim, é muito mais difícil. Então, só daí a gente já percebe que não é tão vantajoso para eles, mas é pra gente. Porque dá muito mais trabalho você fazer essa troca. Então, primeira coisa é saber quanto que valem seus pontos, entender o preço disso e saber quanto que vale esse produto, né? Pesquisar o preço do produto. Olha lá, Alexa na Amazon, quanto é que vale? R$200, beleza. Então, quanto que vale meus pontos aqui? Tá valendo R$500. Pô, não vou trocar os meus pontos que vale 500 por um Alexa que vale 200. Muito melhor eu pegar esses pontos. Se eu quero muito um Alexa, eu vou lá, depois vendo esses pontos, pego os R$500, compro o Alexa e não sobra R$300 no meu bolso, né? Então, você tem que saber quanto que vale seus pontos, quanto que vale o produto e fazer essa comparação. Mas eu já falo que 99% dos casos não faz sentido trocar ponto por produto. Tá? A Livelo está dentro da Amazon, né? Quando você vai pagar, eu tenho o cadastro Livelo e tenho a Amazon, compro um monte pela Amazon. Quando eu vou fazer o checkout, na hora do pagamento, ele dá a opção, né? Pontos, Quer né? pagar com seus pontos? Nunca paga com seus pontos também, porque geralmente eles colocam um preço muito baixo nos seus pontos. Mesma coisa acontece na Drogazil, eu acho. Você chega lá na Drogazil ou em alguns mercados também. Já me ofereceram. Exato. E aí você tá lá comprando um remédio. Você tem aqui pontos Livelo, você quer usar seus pontos? Não use seus pontos também, porque... A pessoa olha e fala, pô, vou pegar esse remédio de graça. De graça, Só que você tá... Não preciso pagar nada, só que ela tá dando pontos lá que trocariam por uma passagem aérea. Exatamente. Ela tá pegando um paracetamol. Exatamente. E aí, você vê, né? E eu acho isso genial pelo lado do programa de fidelidade. Então, os caras, eles sabem fazer muita grana. Não é à toa que lucram tanto. Cara, lucrar R$1 bilhão no ano é muito grande. É muita coisa. Pô, empresa de ponto, né? De programa de fidelidade, uma empresa que não é listada em bolsa, por exemplo. A gente pega, por exemplo, a Cash, né? Melios, Cash 3. Nem chega perto do programa Livelo, assim. Então, é bizarro. E é um programa é uma ação de bolsa de valores. Agora melhorou um pouco, mas não chega perto.
Então, todos esses artifícios que eles utilizam é para induzir o cliente a trocar os pontos que valem muito por coisas que valem pouco. Né? E as pessoas, como não têm conhecimento, vão trocando, achando que estão em vantagem ainda. E a pessoa ainda sai da farmácia e fala, pô, não paguei nada por esse paracetamol. Exatamente. Sai lá, valeu, Nivelo. Não, é porque, de Exatamente. fato, para quem não sabe usar, né? Antes Qualquer de esperar, coisa, aquilo qualquer ali coisa, já é né? melhor, É. né? Legal. E isso aí entra no custo de oportunidade também, que eu costumo até falar para os clientes. Eu falo, cara, vai viajar e você sabe que tem milhas lá, vê o que você consegue com as milhas. Então, vai planejar a viagem, essas milhas aqui valem... Eu consigo pegar a passagem aérea. A passagem aérea vale quanto? Anota. Com essas mesmas milhas, eu consigo pegar 10 diárias lá no Azul Viagens. Quanto eu pagaria nessas 10 viagens? Tanto. Eu consigo pegar a diária de carro. Quantas diárias de carro e quanto eu pagaria no dinheiro? Tanto. Então, se você tem 100 mil milhas e você consegue trocar por diárias que custariam 2 mil reais, ou uma passagem que custa 1.500, ou diária de carro que custaria 1.000, é melhor você pegar as diárias que custariam 2.000. No final, você está economizando 500 em comparação com as outras opções, né? Exatamente. É interessante ver todas as possibilidades que você tem com aquilo ali que tá na sua mão, né? José, como evitar perder milhas, deixar expirar? Tem que ficar ligado, né? Esse é o grande problema. As pessoas não ficam ligadas. Deixam lá de qualquer jeito, não presta atenção nos prazos, não olha lá, milhas vai expirar, né? Todo programa quando você entra lá, milhas vai expirar. X, data tal vai expirar. E aí a galera vai deixando, quando vê já expirou. Então tem que ficar ligado. Eu sempre falo que milhas não são ações, não são fundos imobiliários, não são renda fixa pra você ficar segurando, cara. Acumulou milhas ali, irmão, bota pra frente. Por quê? Assim como no dinheiro, como milhas também são moedas, a gente tem inflação das milhas. Então, muitas vezes, a milha que você acumulou aqui agora, aquela viagem que você queria fazer agora, se você deixa para daqui a 6 meses, hoje, que você ia gastar 100 mil milhas, daqui a 6 meses você vai gastar 130 mil milhas. Então, já ficou mais caro, porque existe a inflação das milhas também. Então, acumulou as milhas, tem milhas na conta, cara, usa as milhas. Nem que seja para fazer uma viagem de final de semana. Ah, não vou usar. Vende as milhas pra galera. E é isso. Porque se você ficar segurando, você vai esquecer, você vai expirar, vai deixar expirar e ainda vai ter ali a sua milha sendo desvalorizada, né? Porque existe a inflação das milhas também. Essa era a próxima pergunta que eu queria te fazer. Eu tenho a impressão que há alguns anos atrás, as milhas valiam mais. Exatamente. É fato isso? É fato, porque existe inflação das milhas. E por que existe a inflação das milhas? Porque os programas de fidelidade, eles são muito lucrativos. E como é que eles fazem para ser muito lucrativos? Eles fazem muito promoção de venda de milhas. Então, quando você tem muita promoção de venda de milhas, você inunda o mercado de milhas, né? A oferta de milhas aumenta demais. E isso causa desvalorização, né? Assim como todo produto, né? Todo bem. Quando você tem maior oferta, a demanda se mantém a mesma, o preço cai. E aí você tem a desvalorização das milhas, porque é um processo comum. Alguns programas começaram a dar uma restringida maior nas promoções. Um exemplo, o programa Latam. Há 4 anos atrás, um milheiro Latam custava 15, 14 reais. Hoje em dia custa 26, 27. Porque eles começaram a diminuir as bonificações, que eram de 120, 130%, foi diminuindo para 70, 40, Acabou. 30, 35%. Então, você tira milhas do mercado, né? E você diminuindo a oferta de milhas, o preço sobe. Então, isso é um fato. Existe, de fato, a desvalorização das milhas, por isso que a gente fala, não fica segurando milhas, porque elas vão perdendo valor ao longo do tempo também. Então, acumulou as milhas, usa para viajar, aproveita, ou vende, coloca o dinheiro no bolso, né? Investe e tudo mais. Eu acumulava bastante na Azul. E lembro de viajar assim com 1.000 milhas, 1.200 milhas. Agora o mesmo trecho, 40 mil milhas. É. Muito, muito mais. E a Azul é uma das companhias aéreas aí que a gente tá com um problema sério, né? Tá um problema brabo aí de finanças. A Azul tá muito endividada e a gente que mexe com as milhas, a gente começa a perceber a movimentação dentro do programa, né, de fidelidade. Porque o programa de fidelidade é algo muito interessante para a companhia aérea arrecadar recursos. Se capitalizar, né? Se capitalizar. E aí, quando você vê a Azul fazendo promoção toda semana, é porque eles estão querendo fazer caixa, fazer caixa, fazer caixa, fazer caixa. E isso é preocupante, porque além de desvalorizar o milheiro, você tem um claro índice ali, né, que a empresa não tá bem das pernas.
entendeu? Aí você pode acabar comprando as milhas e na hora de usar... E a gente vê também pelo mercado acionário, né? As ações da Azul nos últimos 6 meses em queda livre, Não basicamente. quero fazer market time. Ô José, e recentemente, coisa de alguns anos, teve a polêmica ali, né, com Hot Milhas, Hot Milhas e 1, 2, 3 milhas, questão de recuperação judicial e tudo mais. Muita gente que tinha vendido milhas ficou e até tá sem receber esse valor até hoje, né? O que você aconselha o pessoal sobre venda de milhas? Ainda é seguro vender nesses sites? O ideal é fazer a venda ali no particular e só? Ou tem alguma forma de vender nesses sites buscando alguma segurança ainda? Qual que é o seu conselho pro pessoal? Cara, eu acho que tudo é aprendizado, né, na nossa vida. Eu mesmo perdi uma grana lá na Hot Milhas porque eu sempre vendia até pra ficar acompanhando, né? Não, eu já tinha, por exemplo, eu já vendia pra muita gente no balcão, eu tinha muita agência que eu vendia e tal. Eu tinha muita gente vendendo no particular, mas um pouquinho eu ainda vendia lá pra acompanhar como é que tá o processo e tal. E aí, você tem um grande aprendizado que é nunca vender nada fiado, né? Porque na Bush a gente vendia fiado, a gente vendia pra receber em 60 dias, 90 dias. E o aprendizado é, não venda milhas fiado mais. Ah, eu quero vender minhas milhas. Beleza, mas você vai vender para receber agora, no ato da sua venda. Vendeu, recebeu. Então, se você tá correndo ainda, né, esse risco de vender fiado, eu não faria mais isso. Porque a chance de você tomar calote é grande. A venda para receber logo, você acha que ainda tá tranquilo, não, é numa tranquilo. Hot Milhas? Para receber logo, sim. Mas eu não sei Legal. se esses sites eles estão pagando imediato, tá? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Se for para receber em 5 dias que seja, não venda. Tá? Por quê? Porque quando você vende suas milhas, o programa, o site ou a empresa para qual você vendeu, ou a agência, ela nada mais do que vai entrar na sua conta e vai emitir passagem lá com as suas milhas. Se você vende e se você não recebe em até 24 horas, você pode cancelar essas emissões e suas milhas voltam sem custo para você. Então você tem esse tempo de espera de até 24 horas para conseguir emitir as passagens e receber o dinheiro. Se não recebeu, faz o cancelamento ali que você não vai ter nenhum prejuízo. Então eu falo que esse é o período de segurança que você tem para vender suas milhas. Então tem que ter muito cuidado para quem você vende suas milhas, porque às vezes você vai vender e vai tomar um calote. A gente falou sobre vender milhas, só que acabou não falando as formas de vender, né? Quais são as formas aí que eu posso... Eu tenho 100 mil milhas na Azul e eu não quero usar para passagem. Eu quero dinheiro, quero vender as milhas. Quais são as formas que tem aí no mercado? Então, eu não gosto de vender nesses sites, né, da vida aí que tem. Não gosto por causa do risco do calote, é muito alto. Eles raramente vão te pagar no ato da venda, tá? Eu prefiro vender ou no particular. Então, você tem suas milhas, eu mesmo compro as suas milhas. Ah, você tem 100 mil milhas? Tá, então vou usar suas milhas aí para uma hospedagem que eu quero fazer e tal. Aí eu te pago e uso suas milhas. Ou a gente pode vender também no nosso balcão de milhas, por exemplo. Hoje a gente tem no nosso ecossistema, né, um mercado de milhas. Hoje a gente tem quase 6 mil membros só nesse mercado de milhas. São 120 milhões de milhas negociadas todo dia, cara. É um mercado muito grande, tá? E a galera ali compra e vende milhas e recebe na hora, assim. Então é um mercado que funciona de uma maneira bem interessante. Então se você tem milhas para vender, ou você vende no particular, ou você vende no balcão de pontos e milhas, porque no balcão você está vendendo para uma agência de viagem que vai te pagar na hora e vai usar suas milhas para revender suas milhas para um consumidor final. Então, geralmente, a agência ela faz a captação do cliente aqui, recebe a demanda, né, da viagem ou da hospedagem, do pacote de viagem, ela vai no balcão e procura quem tem aquelas milhas para atender a demanda do cliente. Então, ela compra desse fornecedor e revende para o cliente. É como se tivesse, né, não, tem um intermediário aí no meio. É diferente de eu comprar direto de você. É como se fosse uma agência de viagens mesmo. É uma agência mesmo. A galera lá é agente ou agência faz. de viagem. Bom, José, na sua opinião, quais são os erros comuns que as pessoas cometem com milhas? Os erros comuns, o maior erro é deixar expirar. O maior erro disparado, assim, o número de milhas que expiram no Brasil é absurdo. O segundo maior erro é acumular de maneira errada, de acordo com o objetivo. Então a pessoa tem um objetivo X com as milhas e acumula de maneira errada. O terceiro erro é não utilizar as transferências bonificadas. Então a pessoa vai lá e transfere qualquer dia, de 1 para 1, e aí tá perdendo bônus. Vender fiado é outro erro grande também, porque a chance de tomar calote é grande, tá? E eu acho que são esses maiores erros aí que você tem que evitar.
tá? Você que tá ouvindo a gente aí, evite esses erros, controle as suas milhas. Tem ali no Google Agenda, né? Ó, falta um mês para vencer milhas no programa. Botar um deadline para você decidir se você vai usar, se você vai viajar. Porque se você não bota deadline ali, se você não bota uma coisa para te lembrar, um alarme, um alerta, você vai esquecer, você vai perder. E mexer com milhas aéreas, cartão de crédito, é para qualquer um ou tem alguns requisitos ali que a pessoa tem que bater? Cara, é para qualquer um que realmente quer estudar um pouco. Não dá pra você chegar assim e falar, eu quero mexer com isso daí e tal, e fazer de qualquer jeito. Vai dar merda. Se você fizer de qualquer jeito, você vai se embananar, vai trocar os pés pelas mãos, vai assumir parcelas que você não vai conseguir honrar. Então tem que ter planejamento financeiro, tem que ter planilha. Então, se a pessoa for aquela pessoa que não gosta de ter controle, não gosta de ter planilha, ela vai se descontrolar. O que era pra ser bom vai acabar sendo ruim. Então, não é pra todo mundo, mas é pra muita gente. Pra muita gente que já tem uma inteligência financeira, que já tem uma educação financeira, que já passou do básico, né? Eu sempre falo, cara, você já passou do básico? Você já consegue gastar menos que você ganha? Você já consegue ter ali o mínimo de educação financeira? Ok, então você pode dar esse passo aí. Agora, se você é uma pessoa ainda que gasta mais do que ganha, que você usa o cartão de crédito como extensão da sua renda, e você tá pagando um cartão com o outro, e tá nessa vida, não é pra você. Você vai acabar se complicando mais ainda. Vai se enrolar mais Vai se ainda. enrolar mais ainda. Então, cartões, milhas, todo esse assunto são para pessoas que já estão em um patamar de educação financeira um pouco além do básico, tá? Mas é para muita gente. Tem muita gente que consegue desenvolver aí uma excelente, vamos dizer assim, tanto renda extra quanto viajar muito mais barato com o cartão. Eu quero fazer uma última pergunta, porque eu sei que nosso tempo tá estourando aqui. É. Foi uma conversa tão boa que Passo voou. rápido. Mas existem muitos golpes nesse mercado. Como se proteger? Então, tem que ter cuidado. Cara, esses dias eu vi até um golpe de um site falso da Latam. Isso daí até me assustou. Você viu esse golpe? Não vi. Site falso da Latam. Tipo, patrocinado, assim. Aí a pessoa entrava lá Tu pra... joga Latam no Google, aparece o site falso. E aí a pessoa, não lembro se era no Google, mas era um patrocinado no Instagram mesmo, de passagem Caraca. assim barata, não sei o quê. Como se passando pela Latam. Aí a pessoa clicava lá e ela ia comprar uma passagem que o site imitava o site da Latam igualzinho. Só que não era o site da Latam, lógico, ela tava comprando uma passagem que não existia. Então, assim, Caramba. todo o mercado hoje em dia tem golpe, tá? Então você tem que ficar muito ligado em relação a isso. Onde que você tá entrando, o site, se é um site oficial ou se não é. Pra quem que você tá vendendo as milhas, por exemplo, né? Ah, eu quero vender, bota lá, quero vender milhas no Google. Aí aparece um monte de site, né? Eu compro suas milhas, compro suas milhas. Ah, te pago em 15 dias, te pago em 20 dias. A chance de calote é grande. Então, como eu falei aqui, não venda fiado. Para quem vai comprar milhas também. Então, tem muita agência de viagem hoje que entendeu que você consegue ter uma margem de lucro muito boa comprando milhas e vendendo essas milhas para seus clientes. Você vai conseguir uma bela margem, que dificilmente você vai ter em consolidadora, por exemplo, e tudo mais. Se for uma passagem muito longe, executiva, cara, a margem é muito alta. Aí a pessoa, às vezes, quer comprar milhas de qualquer pessoa. Quer ir num grupo lá do Facebook aleatório. Ah, alguém aqui tem milhas para vender? Aí vai e compra milhas de uma pessoa que não é uma pessoa confiável. Então, assim, saber de quem comprar também as milhas. Porque você pode muito bem comprar as milhas de alguém, a pessoa vai lá e cancela tudo, as passagens. E aí você se lascou. Já pagou, caiu no golpe. Então tem que ter cuidado em relação também à compra de milhas, né? Saber o que você está fazendo em relação a isso. Mas são cuidados que eu acho que você tem que ter em todo lugar, né? Todo lugar você tem que ter esse tipo de cuidado. E hoje em dia, cara, são 3, 4 ligações no celular todo dia, alguém querendo te dar golpe em alguma coisa. Então, todo cuidado é pouco. Bom, Legal. A gente tem uma dinâmica aqui que eu peço para os convidados contarem em 30 segundos, mais ou menos, o que eles fazem. Então, se você entrasse no elevador ali, pessoa que está no elevador contigo vira e fala: ah, José, prazer, o que você faz da vida? Mas você sabe que você tem até o 20º andar ali só para contar para ela, ela vai sair. Conta aí pra gente rapidinho o que você faz. Cara, então, hoje a gente ensina as pessoas a utilizarem o cartão de crédito, os programas de milhagem da melhor maneira possível. Seja para aquelas pessoas que querem viajar mais, pagando muito menos, ter mais qualidade também. Cara, o que a gente tem de gente hoje que viaja executiva, por exemplo, que há 5 anos atrás a pessoa falava, cara, isso é só para multimilionário, isso aí é impossível. E hoje a gente vê pessoas normais viajando em executiva porque aprenderam a utilizar os cartões e as milhas. E pessoas também que começaram a fazer uma nova fonte de renda e tiveram a possibilidade de fazer uma transição de carreira, de empreender, de abrir o próprio negócio.
Então, o cerne da nossa comunidade hoje é trazer possibilidades a essas pessoas, trazer conhecimento a essas pessoas e ter esse ecossistema cada vez mais forte e confiável também, que eu acho muito legal. A gente criou um ecossistema ali que ele vai te dar tanto alertas para que você não perca as oportunidades, ele vai te dar alertas de passagens aéreas com milhas também, né, para você não pagar 40 mil reais um trecho, como você falou, pagar mais barato. Ele vai te dar o maior balcão de milhas do mundo hoje, né? Então, um ecossistema ali com pessoas de confiança para você comprar e vender milhas, suporte para você tirar suas dúvidas. Então, a gente criou hoje o maior ecossistema de cartões e milhas do Brasil. Assim, a gente pode falar que a gente tem um mercado muito grande lá dentro e que é para todo mundo que quer viajar mais barato, que quer fazer uma grana a mais e que quer aprender de fato. Mas exige dedicação, né? Não é só a pessoa chegar lá e achar que tudo vai acontecer, que não é assim que funciona. Perfeito. José, tem algum ponto que você gostaria de falar aqui que por acaso a gente não tenha abordado? Não. Só queria agradecer o pessoal pelo convite aqui e, cara, eu acho muito legal, né? Sempre conversar sobre educação financeira no geral é muito bom porque nunca é só uma coisa, né? Eu sempre falo que a educação financeira é algo que ela se expande na vida das pessoas. A pessoa nunca aprende educação financeira, investimentos e para ali, né? Ela sempre vai expandindo até na vida dela, questão de viver mais saudável, questão de leitura, de buscar conhecimento em outras áreas. E isso daí melhora a vida dela como um todo, né? Isso é muito bacana. E esse podcast aqui tá trazendo mais uma opção da pessoa aprender um pouco mais, ouvir algum conteúdo de valor. Acho isso show de bola. Espero que vocês tenham muito sucesso aí no projeto de vocês. Amém. Muito obrigada por ter Valeu. aceito o nosso convite. Foi muito boa a nossa conversa. Show de bola. Como as pessoas te encontram nas redes sociais? @papo de holder. Tanto lá no YouTube quanto no Instagram também. Então, Qualquer coisa YouTube- pode mandar mensagem lá que a gente responde todo mundo. Perfeito. E Bruno? você, Ivana, como te Ó, as encontra? pessoas me encontram no @IvanaBosaColim em todas as redes sociais. E você, Bruno? Eu sou @bruno.pazeto com um Z e um T. No Muito- Instagram e no Facebook. Perfeito? Bom, Fechou? encerramos aqui. Agradecemos aí. Muito obrigado a participação. E temos que marcar uma próxima, né? É, ficou muito assunto ainda. É, muita coisa, né? Um assunto muito grande. Fechou. Bom, obrigada. Obrigado. Valeu, gente.